Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que privilégio, Pai, estar em Tua presença. Que privilégio poder louvar o Teu nome. Que privilégio poder alegrar-se diante de Ti e de tudo o que Tu fazes. Muito obrigado, ó Deus, porque não somos merecedores. Mas nessa hora, Pai querido, pela Tua infinita bondade, pela Tua misericórdia, nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Não olha para a minha insignificância, Senhor, porque eu não tenho condições de falar, Pai. Mas Tu podes falar ao meu coração, Tu podes falar ao coração da Tua igreja. E nessa hora eu te peço, Senhor, que Tu fales aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós precisamos, Senhor, porque nós não temos melhor recurso, Pai, ou outro recurso que não seja estar dobrados diante da Tua presença para ouvir aquilo que Tu queres falar. Usa-me para a glória do Teu nome, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Igreja Rio. A igreja está muito cheia. E eu estou muito feliz pelos adolescentes. Muito feliz por essa experiência que Deus tem proporcionado aos nossos adolescentes. E eu também estou muito feliz pelo que vai acontecer no próximo final de semana. Nós teremos a oportunidade, como o pastor Rodrigo falou, de levar essa mesma alegria que os nossos adolescentes tiveram a outros adolescentes que não costumam ter alegria, a outros adolescentes que não costumam experimentar o que é a verdadeira alegria. Então, se você puder, colabore, ajude. Eu tenho certeza que esses adolescentes que irão participar serão tão impactados quanto os nossos adolescentes foram. Hoje nós estamos concluindo uma série de mensagens, Esperança aos que sofrem. Nós aproveitamos esse mês de setembro, onde nacionalmente o Brasil está engajado nessa campanha do Setembro Amarelo, para falar e para combater o suicídio. Então, nos últimos 2 domingos, nós viemos falando de temas como depressão, como sofrimento, e hoje nós falaremos especificamente sobre o suicídio. A igreja não pode ficar de fora disso, até porque o apóstolo Paulo, quando ele faz uma carta a Timóteo, ele diz que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Não porque ela é melhor do que qualquer outra instituição, mas sim porque ela é detentora da palavra de Deus, dessa palavra que tem o poder de transformar a vida das pessoas, que tem o poder de trazer luz ao que está encoberto e de revelar a vontade de Deus para a humanidade. Então, como igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, nós precisamos também falar desse tema. Isso não é um tema muito fácil de falar, não é um tema muito comum de se ouvir nas igrejas. Eu, particularmente, desde pequeno, nunca ouvi falar sobre suicídio dentro de uma igreja evangélica, mas nós entendemos a relevância do tema e queremos falar sobre isso aqui. Por isso eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós leremos do verso 16 ao verso 36. Atos, capítulo 16, do verso 16 ao 36. Diz assim o texto: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Amém. Esse texto aqui fala sobre a prisão de Paulo e Silas. E fala sobre um homem, o carcereiro, que tenta se matar após algo ter acontecido naquela prisão, naquela cadeia. Primeiro fato que a gente pode observar nessa situação aqui é que essa vontade de tirar a sua própria vida pode acontecer com qualquer pessoa. Esse carcereiro era um homem comum. Ele tinha um emprego, e até um bom emprego, ele tinha um emprego público. Ele trabalhava em uma cadeia pública. Ele tinha uma família, o texto diz, como nós vimos aqui, que ele tinha uma família. Até porque todos de sua família foram batizados. Ele tinha uma vida como qualquer outra pessoa normal tem. Ele gozava de um certo prestígio, porque ele era o responsável por aquela cadeia. Um homem, talvez, de muita influência. Quem sabe até ele teria presenciado o espancamento de Paulo e de Silas. E quando a gente fala sobre suicídio, é comum pensar que isso é para pessoas fracas, para pessoas que não têm nenhum pensamento, que são pessoas completamente desiludidas da vida, são pessoas que estão completamente fora da realidade social, mas não. Esse homem era uma pessoa normal, tinha uma vida normal, tinha um trabalho normal, tinha autoridade, tinha influência, tinha certo prestígio. Era, sem dúvida nenhuma, um homem que tinha posses.
responsável por uma cadeia pública. Aí havia um relacionamento direto entre ele e as autoridades daquela cidade. Ele tinha uma família, tinha uma casa, tinha tudo que a maioria das pessoas tem. Mas isso pode acontecer com qualquer um. A Bíblia conta a história de alguns homens até ilustres, homens que foram referências na Bíblia, mas que por algum motivo acharam que tirar a sua vida, que perder a sua vida seria a solução para o seu sofrimento. Dentre eles nós podemos citar Jó, um grande homem, um homem que o próprio Senhor Deus testemunha acerca dele. Homem íntegro, fiel a Deus e que se desvia do mal. Esse não é um testemunho dado por qualquer pessoa, é o testemunho que Deus dá acerca de Jó. E Jó, no capítulo 7, versículo 15, ele diz que melhor para ele seria ser estrangulado e morrer. Em algum momento do sofrimento da vida de Jó, Jó desiste da vida. No capítulo 3 de Jó, se você ler o relato dele, ele faz um relato triste, um relato sofrido de alguém que desejava a própria morte. A Bíblia fala também acerca de Jeremias. Jeremias, o profeta que mais escreveu. De todos os profetas, o que mais escreveu foi Jeremias. Jeremias tem 2 livros no Antigo Testamento e ele foi o profeta que mais profetizou em termos de conteúdo bíblico. E esse Jeremias, o homem que foi escolhido ainda na sua infância, esse mesmo Jeremias, o homem cheio de autoridade, também desistiu de viver. Em uma de suas conversas com Deus, ele diz: por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não tirou a vida? Por que o Senhor não permitiu que eu nascesse morto? Diante do sofrimento, Jeremias também desiste de viver. Por que não falar também de Moisés, o grande líder do povo de Israel, o homem que viu Deus face a face, o homem que no Monte da Transfiguração aparece e conversa com Jesus, a maior autoridade que o povo de Israel já conheceu, o grande legislador de Israel, o homem que todo judeu reverencia, o homem que foi um divisor, que fez o primeiro tratado de direito da história do povo de Israel. Esse próprio homem, numa conversa com Deus, num diálogo com Deus, ele argumenta com Deus e diz: olha, se é assim que o Senhor vai fazer, mata-me agora mesmo. Eu não quero mais viver, tira a minha vida. Isso acontece com qualquer um. Acontece com gente rica e acontece com gente pobre. Acontece com gente letrada e acontece com gente iletrada. Acontece com patrões e com empregados. Acontece com ovelhas e com pastores também. Acontece com crentes e com descrentes. Não estamos imunes a esse pensamento. A Bíblia também afirma que matar é pecado. Por isso que quem comete suicídio peca, porque toda morte causada por alguém é pecado, inclusive quando essa morte é causada a si próprio. Então, quando alguém se mata, está pecando. Entretanto, o suicídio não é necessariamente uma passagem sem volta de ida para o inferno. O suicídio não é o pecado imperdoável que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não fosse assim, não apareceria na Bíblia a história de Sansão.
Sansão, depois de errar algumas vezes, ele reconhece o seu pecado, então ele derruba os pilares, as colunas do templo onde ele estava, sendo feito como diversão para os filisteus. Naquele momento ele causa a sua própria morte. Mas lá em Hebreus nós vamos ver que esse mesmo Sansão, que causa a sua própria morte, ele aparece na galeria dos heróis da fé. Então, com muita reverência, não quero aqui incentivar ninguém a cometer suicídio, mas por favor entendam que o suicídio não é o pecado imperdoável, que muita gente acredita ser. Entre as causas do suicídio estão a depressão, e esta é a maior causa de suicídio. Os psicólogos afirmam que quem comete suicídio está doente emocionalmente e geralmente não está fazendo um tratamento adequado. Entre as causas do suicídio estão os relacionamentos quebrados. Quando as pessoas acreditam e depositam toda a sua esperança e toda a sua fé em um relacionamento. E quando esse relacionamento termina, a pessoa não vê mais esperança. Entre as causas estão problemas financeiros. Pessoas que tinham uma situação financeira muito boa, de uma hora para outra perdem tudo. Depositaram no dinheiro a sua segurança, a sua felicidade, a sua alegria de viver, e quando perdem isso não sabem o que fazer, porque a sua certeza de vida estava toda depositada nos recursos financeiros, e quando eles se foram, o desespero toma conta. As drogas também são um dos fatores que causam o suicídio. A dependência química traz desespero, e um desespero tamanho que a pessoa perde a esperança de viver e perde a vontade de viver. Entre elas também estão o homossexualismo, porque é uma pressão interna, uma pressão externa, e a pessoa não sabe o que fazer e se desespera. Em alguns países nós vemos o radicalismo religioso como também causa de suicídio. Homens-bomba que se matam acreditando que há um paraíso onde eles poderão desfrutar de coisas maravilhosas, de coisas especiais, e dentre tantos outros fatores. Mas eu não vim aqui para falar sobre as causas do suicídio. Eu não venho aqui para falar para vocês sobre a tragédia do suicídio. Eu quero compartilhar com vocês a esperança em Jesus Cristo. Aquele que pode mudar o curso da nossa vida. Aquele que pode mudar a nossa forma de ver todas as coisas. Aquele que pode fazer diferença. E eu quero apresentar nessa noite 6 razões, 6 motivos que esse texto nos mostra e nos diz acerca do suicídio. O primeiro deles é: há outro modo de encarar a dor e o sofrimento. Veja o que acontece com Paulo e Silas. O texto diz, no versículo 16, que eles foram agarrados. Eles foram arrastados até a presença das autoridades daquela cidade. Não foi uma condução coercitiva, como se fala hoje. Não foi um convite formal para que eles acompanhassem as autoridades. Eles foram agarrados. Eles foram arrastados. Eles não tinham condições de andar. Tamanha era a violência que infringiu sobre aqueles homens que eles não conseguiam andar. Então eles foram arrastados. Não se sabe por quanto tempo, por qual distância, mas eles foram violentamente arrastados até a presença daquelas autoridades. Ao chegar diante daquelas autoridades, uma multidão de pessoas enfurecida estava clamando por justiça, porque todos aqueles homens daquela cidade se sentiram ofendidos, tendo o seu lucro roubado, ou seja, uma pessoa que adivinhava o futuro, que fazia previsões, uma pessoa possessa de um demônio,
que fazia adivinhações, que dava conselhos. Então aquela sociedade viu a sua esperança indo embora. Então, enfurecidos, eles arrastam Paulo e Silas até a presença dessas autoridades. E na presença das autoridades, os homens que exploravam aquela mulher levantam as suas razões, os seus motivos e convencem as autoridades a prender Paulo e Silas. Mas antes de prendê-los, há uma humilhação. Diante daquela multidão, Paulo e Silas têm as suas vestes rasgadas, eles são despidos. Eles ficam nus diante de toda aquela multidão. E diz o texto que as autoridades ordenaram para que eles fossem açoitados. Mas parece que há nessa tortura requintes de crueldade, porque o texto logo em seguida diz assim: e eles foram severamente açoitados. Não foi um simples açoite, foram açoites severos. E quando a palavra de Deus diz severo, pode ter certeza que a dor infligida por aqueles homens foi terrível. Eles foram cruéis. Eles despejaram todo o ódio, toda a raiva que eles tinham sobre Paulo e Silas. Depois de serem severamente açoitados, o açoite era o açoite romano, o flagelo era o flagelo romano, era o chicote romano, que lacerava a pele quando encostava nela. Diz o texto que eles foram levados para a prisão e o carcereiro recebeu ordens de guardá-los com toda a segurança. Eu não sei como você encara a dor, mas geralmente quando alguém está com dor, toma um comprimido, um analgésico, dipirona, paracetamol. Não tinha nada disso para eles. Eram feridas expostas, laceradas e sangrando. Você pode imaginar o quadro? Fora a dor física que aqueles homens estavam sentindo, havia uma dor moral, porque eles não fizeram nada errado. Eles não cometeram crime algum, eles não estavam fazendo nenhuma insurreição, eles não estavam fazendo um levante contra o governo, eles não estavam falando contra as autoridades, eles não estavam criando um partido político, eles estavam pregando o evangelho e libertaram uma pessoa que estava possessa por demônios. Sabe, o texto é bem claro. Não é sobre quão intensa seja a dor, mas é sobre como você reage diante dela. O teu sofrimento não justifica o teu comportamento. Paulo e Silas estão presos injustamente, num cárcere desumano, em condições insalubres, sem ventilação, de dia um calor insuportável, de noite um frio tremendo. Alguns estudiosos afirmam que aquele lugar era o lugar mais podre, mais fétido da cadeia. Não havia tubulações de esgoto, então o que os presos faziam em cima, todos os dejetos escorriam para o cárcere inferior. O cheiro devia ser insuportável ali dentro. Mas é interessante que, mesmo em meio a essa situação de dor, de sofrimento, Paulo e Silas cantavam. E por que eles cantavam? Porque eles estavam cantando naquele momento. Porque mais importante do que a dor e o sofrimento era entender que, apesar da dor e do sofrimento, havia alguém ali com eles que os satisfazia. Havia alguém com eles ali que acalmava, que consolava a vida deles.
Eles sabiam que enquanto eles estavam cantando, algo sobrenatural estava acontecendo. Então, como você encara a sua dor, o seu sofrimento, faz toda a diferença. O que pode mudar radicalmente a nossa postura diante do sofrimento é o propósito. Qual era o propósito de Paulo e Silas? Adorar ao Senhor. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mesmo em meio à situação mais difícil, o objetivo deles foi adorar ao Senhor. Qual é o seu propósito de vida? A sua vida não termina no seu sofrimento. Você vive apesar do sofrimento. Jesus suportou a dor na cruz do Calvário, Jesus suportou os açoites, Jesus suportou a afronta, porque havia um propósito maior na vida dele. E o propósito maior era redimir toda a humanidade. Qual é o propósito da sua vida? O propósito de Jesus era satisfazer a vontade do Pai. Qual é o seu propósito de vida? Segunda forma, e aprendizado que nós vemos num texto é que a vida muda num instante. Tudo muda num instante, creia. Amanhã, tudo pode ser diferente. A vida é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos o controle das variáveis que podem ocorrer na nossa vida. Diz Jesus que nós não temos condições sequer de alterar um fio de cabelo da nossa cabeça. Enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, de repente, num instante, um terremoto estremece aquela cadeia. Não foi um terremoto comum. Não foi algo físico, natural. Não foi a acomodação das placas tectônicas, não foi um abalo sísmico qualquer, não, foi um terremoto diferente. Enquanto eles estavam sofrendo, cantavam, oravam, um terremoto sobrenatural aconteceu naquela cadeia, de sorte que as cadeias que prendiam aqueles homens se abriram, os cadeados se quebraram, as correntes se quebraram, tudo se moveu num instante. Tudo muda, de repente. Por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol sempre nasce. Esse ciclo não acaba, ele é interminável. Mesmo quando a noite está mais escura, quando as trevas estão mais densas, o sol nasce. E logo é dia perfeito. Não há dor que dure para sempre. No versículo 27, o carcereiro está desesperado. Na mesma noite, no mesmo dia, algum tempo depois, no versículo 34, o carcereiro está alegre, festejando, comemorando. Veja como as coisas mudam tão rapidamente. Toda dor é por enquanto. Nenhuma emoção, nenhum sentimento dura para sempre. O suicídio é uma solução permanente para um problema que é temporário. Acredite nisso. Não dá para voltar atrás. Mas os problemas, eles acabam, eles mudam. Uma palavra, um momento pode mudar toda a trajetória da vida de uma pessoa. Toda a sua realidade pode ser alterada. Um instante pode tirar tudo do lugar. Um instante pode transformar tudo completamente.
Na nossa vida, nós nunca saberemos quando vamos entrar no vale e nem quando vamos sair dele. Veja que Jó, de uma hora para outra, recebe a pior notícia que um homem rico poderia receber. Jó, você perdeu tudo, todos os seus animais, perdeu tudo, Jó. Em seguida, não recuperado do susto, do desespero, Jó recebe uma segunda notícia. A pior notícia que um pai pode receber. Jó, você perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, mas infelizmente você perdeu todos os seus filhos. Você perdeu tudo, Jó. Todos morreram. Talvez, na cabeça de Jó, ele devia estar pensando, tudo bem, eu perdi meus bens, eu perdi meus filhos, mas eu ainda estou vivo. Ainda tenho minha esposa. E de repente Jó é acometido de uma doença incurável. E a doença de Jó era tão terrível que as feridas cobriam o seu corpo. Ele jogava cinzas no seu corpo e se esfregava com cacos de telha para tentar aliviar o seu sofrimento. Não, mas Jó ainda tem a esposa. Alguém que o ame. E a esposa de Jó, vendo o sofrimento dele, diz, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Morre, desiste de viver. Na verdade, a palavra morre seria melhor traduzida por se mate, Jó. Acaba com a tua vida. Tudo muda. De repente, na vida de Jó, tudo muda. Tudo perde o sentido. As nuvens escuras, todas, caem sobre a vida de Jó em um mesmo instante. De uma hora para outra, depois de uma simples oração pelos seus amigos, tudo muda novamente. Tudo muda. Mas o propósito de Jó continuou o mesmo. Bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não é o quanto você está sofrendo, mas é em quem está a sua confiança durante o seu sofrimento. Terceiro, suas certezas podem ser apenas pensamentos distorcidos e extremistas. Veja o que acontece com um carcereiro. Ele ouve o terremoto, ele vê a porta da cadeia aberta. Ele vê aquela cena que todo preso gostaria de ver, as portas abertas. Então, desesperado, sem saber o que estava acontecendo, ele tira a sua própria espada, coloca ela na direção do seu peito e tenta se matar. Ele viu a imagem distorcida da realidade. Ele não percebeu o que estava acontecendo. Ele imaginou. Ele foi extremo. E muitas vezes nós fazemos isso. É a questão do sempre e do nunca. Eu sempre sou rejeitado. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sempre sofri. Eu nunca vou mudar a minha realidade. É a visão distorcida, extremista, elevada ao cubo do seu sofrimento.
O carcereiro sucumbiu aos pensamentos imediatistas de que havia acontecido uma desgraça, de que todos os presos haviam fugido, de que ele seria punido severamente pelos romanos por ter deixado os presos fugirem. Ainda mais Paulo e Silas, presos que ele havia recebido uma ordem direta dizendo: olha, guarde estes homens com todo cuidado. O carcereiro decide se matar porque ele pensava. E enquanto ele pensava, ele não conseguia enxergar a realidade do que estava acontecendo. Não podemos tomar decisões importantes em situações de desespero. Quem estava sofrendo mais? O carcereiro ou Paulo e Silas? Quem havia sido açoitado? Quem estava acorrentado no cárcere? Quem estava com dor? Eu não sei você, mas quando eu era garoto, eu me machucava pra caramba. Meu joelho é todo cheio de cicatriz. E cicatriz do joelho é ruim, porque você, às vezes, quando está cicatrizando, você mexe assim, aí dói. Imagine as costas de Paulo e Silas, acorrentados num tronco. Geralmente, eles ficavam acorrentados pelas mãos e pelos pés. E qualquer mexidinha nas costas, aquelas feridas doíam. Quem estava sofrendo mais, o carcereiro ou Paulo e Silas? Quem deveria desistir da vida pelo sofrimento? O carcereiro ou Paulo e Silas? Quem talvez não tivesse esperança porque foi julgado injustamente, foi condenado injustamente, foi preso injustamente? Sem dúvida nenhuma, o sofrimento de Paulo e Silas era muito maior do que o do carcereiro. Desconfie das suas convicções. O texto diz que Paulo grita: não faça isso. E ele pede luz. E ele enxerga que todos os presos estavam lá. Deixa eu falar uma coisa para você. É impossível ver a realidade da sua vida e compreendê-la sem a luz da vida, que é Jesus Cristo. Não dá. Se você quiser ter uma noção exata de quem você é, se você quiser saber exatamente o que acontece na sua vida, você precisa de Jesus. Porque Ele consegue corrigir as distorções que a nossa mente provoca em nós. 4. Você pode encontrar um novo sentido para viver. Veja, o carcereiro tentou se matar. Paulo e Silas dizem: não faça isso. Eles gritam: não faça isso. Estamos todos aqui. O difícil é saber qual é o sentido da vida que a gente leva. Em Eclesiastes, no capítulo 2, Salomão faz um discurso acerca do sentido da vida. E aí ele diz que experimentou alegria e descobriu as coisas boas da vida. Se divertiu, se alegrou. Mas ele diz que isso também foi inútil. Depois ele decide se entregar ao vinho, à bebida. Ele decide se embriagar. Ele decide beber todas as bebidas. Para, talvez, naquela ânsia de encontrar o sentido da vida, descobrir qual seria então esse sentido. Então ele bebe, ele experimenta com extravagância, diz o texto, todas as bebidas. E é interessante que ele diz assim: mas eu orientei minha mente à sabedoria. Ou seja, eu vou fazer isso aqui com um experimento, para saber se isso vai trazer sentido à minha vida. Então ele bebe tudo e bebe todas. Mas ele também descobre que ali não havia nenhum sentido, nenhum significado. Então ele decide construir grandes projetos, jardins, palácios, casas.
Ele constrói reservatórios para irrigar as suas plantações. Ele se envolve em projetos grandiosos para ver a sua mente idealizando coisas e tornando essas coisas reais. E ele vê as suas construções, ele vê os seus palácios, ele vê os seus jardins, ele vê a obra da magnificência da sua mão, ele vê o templo que ele construiu. Ele traz os cantores, os melhores instrumentistas, as melhores orquestras, as melhores bandas, e se deleita em ficar ouvindo aquelas canções, aquelas músicas. E talvez ele ficasse como nós ficamos hoje, no Spotify. Não gostei dessa, vou trocar. E ele ficava lá, muda a música, essa não está boa, eu quero outra. E ele tinha uma orquestra particular para ele, tocando ao vivo. Tudo que ele queria, a orquestra tocava. Mas ele também não encontra sentido. Então ele se dedica a construir um harém, ao sexo desenfreado, aos prazeres da carne. Então ele constrói um harém. E tem mais de 500 mulheres nesse harém. Porque ele acha que de alguma forma o sexo vai trazer sentido à vida dele. O prazer carnal vai trazer sentido à vida dele. Muito pelo contrário, diz a Bíblia que essa foi a ruína de Salomão. E ele não encontra sentido. Então ele se tornou famoso, poderoso, conhecido por sua sabedoria, por seu dinheiro, por tudo que ele tinha, por tudo que ele fazia. A sua fama sobrepujou a de todos os reis de Israel. A sua inteligência era magnífica, mas ele também não encontra sentido nisso. Ele também não encontra sentido naquilo que lhe fez famoso. Então ele diz que não se negou a nada. Tudo que os olhos dele desejaram, ele possuiu. Tudo que ele queria, ele teve. Ele se fartou de tudo o que um homem pode querer na vida, Salomão fez. Então, ele descobriu que nada disso trazia sentido para a sua vida. Ele se dedica à sabedoria, à inteligência. E aí no finalzinho do capítulo 2 ele diz assim: contudo, quanto avaliei tudo o que minhas mãos fizeram, tudo o que eu quis, todo o trabalho das minhas mãos e tudo o que eu me esforcei para realizar, concluí que tudo isso foi inútil, foi apenas correr atrás do vento. É preciso encontrar o sentido da vida. E se você continua lendo o livro de Eclesiastes, lá no finalzinho, no capítulo 12, você vai ver que ele chega a uma conclusão. A primeira conclusão que ele chega é: lembra-te do teu Criador. Quer encontrar sentido para a tua vida? Quer encontrar sentido em meio ao seu sofrimento? Quer perceber que o seu sofrimento não é o fim de tudo e que tirar a sua vida não vai resolver os seus problemas? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se daquele que o criou, daquele que é todo-poderoso, daquele que está com você todos os dias, que não te desampara, que não te deixa só. Isso é uma realidade. Ele ainda diz: agora que eu já ouvi tudo, aqui está a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Salomão descobre que o sentido da vida era ter um propósito, e que esse propósito era adorar aquele que tudo fez, que tudo é, que tudo pode e que está conosco. Quinto aprendizado que a gente tem nesse texto: você não está sozinho.
Quando Paulo grita para aquele carcereiro, ele diz assim: ei, não faça isso, estamos todos aqui. Você não está sozinho no seu sofrimento, você não é obrigado a sofrer sozinho. Você pode compartilhar a sua carga, dividir a sua carga com alguém que esteja disposto a sofrer junto com você. Essa semana eu passei uma experiência terrível na minha vida. Na terça-feira, um funcionário da empresa que eu trabalho foi assassinado no seu trabalho. Saiu no jornal, lá em Escada, ele levou um tiro na cabeça porque roubaram a arma dele. E eu, como responsável pela empresa, fui até a família e eu fiquei muito sentido, porque fui eu quem fiz o processo seletivo desse senhor. Foi muito difícil para mim. Um bom pai, um bom marido, um excelente funcionário, um bom filho. O pai dele, de 82 anos, estava lá. Os irmãos estavam todos lá. E na hora da dor, naquela hora da dor, eu me senti parte daquela família. Mas uma coisa que eu pude ver naquela família de servos de Deus, todos servos do Senhor, todos estavam juntos, dividindo a dor. É mais fácil sofrer quando você tem alguém do seu lado, com quem você pode confiar. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, Joana, pela minha mulher, que sempre dividiu as dores e os sofrimentos comigo. O que seria da minha vida se ela não estivesse comigo, compartilhando? Nos momentos mais difíceis, ela me deu o ombro dela para me ajudar a continuar. Algumas pessoas que você mais admira. Hoje o Thomas falou isso aqui, que muitas pessoas vão no consultório dele e perguntam para essas pessoas: quem é a pessoa que você mais admira? E a maioria das pessoas, a grande maioria, diz: é Jesus. E você tem certeza que é Jesus realmente quem você mais admira? Que é o modelo de homem, que é o modelo de pessoa, de ser humano? E todos dizem com certeza: é Jesus. Então por que a gente não imita Jesus? No momento mais terrível da vida de Jesus, no momento mais cruel, no momento que ele transpira sangue, no momento em que a sua alma está aflita, ele escolhe alguns dos seus discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, e leva eles para o Getsemane, lugar de dor e de sofrimento. E ali Jesus pede para eles: olha, fiquem comigo, estejam comigo nesse momento. No momento de maior aflição da vida de Jesus, aparecem Moisés e Elias. Por que que você está sofrendo sozinho? Por que que você está tão orgulhoso que não consegue compartilhar a sua dor com alguém? Por que que você decidiu que vai encarar essa luta sozinho? Você não vai conseguir. Você vai ser vencido. Você vai ser vencida. Ei, não se mate. Nós estamos aqui. Existe uma igreja que está disposta a chorar com você, que está disposta a sofrer com você. Existe uma igreja viva, não é uma igreja simples, não é uma igreja comum, é uma igreja viva, que existe apesar das circunstâncias difíceis, dos problemas, da dor, do sofrimento, que quer te ajudar. Abra seu coração como Jesus. Jesus disse: olha, eu estou aflito até a morte.
Eu estou aflito. Eu preciso de vocês. Ele pediu ajuda. Ele pediu a intercessão dos discípulos. Orem por mim. Estejam aqui vigiando comigo. Por que você está aí, todo arrogante, achando que vai conseguir resolver sozinho? Abra seu coração. Seja família. Deixa que o corpo te ajude. Asaf Borba compôs uma canção dizendo assim: o que seria de mim sem os meus amigos e irmãos? Se você não está vivendo essa realidade, é porque você não se permite viver essa realidade. Não te faças mal nenhum. O suicídio não é uma opção. Não sofra sozinho. Sexta lição e última. Creia, há salvação. Veja, aquele homem estava tentando se matar. Estava desesperado. Perdeu as esperanças. Perdeu as perspectivas de vida. Não viu o seu futuro mais. De uma hora para outra, tudo muda. Por muito pouco, aquele homem não tirou a sua vida. No momento mais terrível, no momento mais difícil, no momento de dor intensa, é a hora que Ele está mais perto de nós. Tem uma música antiga que diz assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. Por você, Ele morreu na cruz. A tua vergonha, o teu desprezo, a tua dor, Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dEle, que a graça dEle te torna capaz. No momento mais terrível daquele carcereiro, no momento em que ele perdeu as esperanças de viver, ele teve um encontro que mudou a sua vida. Ele teve um encontro que transformou a sua vida, que transformou a sua realidade, que modificou o seu modo de ver as coisas, o seu modo de pensar, que deu uma esperança, que deu um ânimo, que deu força para ele continuar a viver. Nos momentos mais terríveis da vida daquele homem, ele encontrou aquele que diz: vem a mim, todos os que são cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra de Jesus para você nessa noite é: venha a mim. Aquele carcereiro, então, de uma forma muito desesperada, ele dá uma guinada 360 graus e pergunta para Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? Que pregação é essa mais curta da história da Bíblia? Que pregação é essa? Que na mesma hora aquele homem diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Creia e você será salvo. Será salvo do desespero. Será salvo da desesperança. Será salvo dos pensamentos destrutivos, dos pensamentos suicidas. Será salvo de tudo aquilo que te oprime. Será salvo da maldição do pecado. Será salvo dos equívocos.
Ouça a voz de Jesus dizendo para você: venha a mim. O seu cansaço, o seu desespero, a sua falta de esperança qualifica você para vir até Jesus. Todo sofrimento é por enquanto. Mal sabia aquele carcereiro que a história da vida dele, da família dele, seria modificada num piscar de olhos. Mal sabia aquele carcereiro que tudo mudaria, porque Jesus estava lá. Todo sofrimento é por enquanto. Sempre haverá um amanhã. E com Jesus, o amanhã sempre é melhor. Não importa o quanto você esteja sofrendo, e não importa mesmo. Sofrer com Jesus é bem melhor. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Eu não sei se você já pensou em tirar a sua vida. Eu não sei se o sofrimento já foi maior do que a sua vontade de viver. Eu não sei se a sua dor é tão grande que ela lhe aflige ao ponto de você desistir de viver, desistir da vida. Mas há esperança, há salvação em Jesus. Eu quero pedir que você se coloque de pé nessa noite. Quem sabe você ouviu essa mensagem? Quem sabe você deve estar pensando: será que isso é verdade? Bem, deixa eu falar uma coisa para você: se Deus não existe, nada do que eu falei faz sentido. Agora, se Ele existe, e Ele existe, eu tenho certeza disso, tudo faz sentido. Tudo isso faz sentido. Há uma esperança para você. Assim como aconteceu com o carcereiro naquela noite, há uma esperança para você. Se de alguma forma você ouviu essa mensagem e você entende que você precisa ter essa esperança, que o sentido da vida não está naquilo que você faz, naquilo que você produz, não está naquilo que você tem, não está nos prazeres que a vida pode te proporcionar. Se você entende que o verdadeiro sentido da vida está em conhecer aquele que é único e que pode transformar a nossa vida, nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos nessa noite, abaixe a sua cabeça e ore comigo. Ore comigo. Ó Deus, Senhor, muitas vezes nós desistimos de viver porque os nossos olhos estão vendo aquilo que não é real. Os nossos olhos estão vendo as circunstâncias, estão vendo os problemas, estão vendo a dificuldade. Mas, Senhor, eu te peço nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti. Ajuda-nos a enxergar a realidade, ajuda-nos a enxergar o que Tu queres que nós vejamos, Senhor. Muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de ver as coisas, Senhor. Corrige, Senhor, a nossa miopia, corrige, Senhor, a nossa cegueira. Traz luz sobre a nossa vida, para que nós possamos ver as coisas como elas realmente são, que os problemas não são o fim, Pai, que há esperança, há salvação em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai.
Ajuda-nos a ver que tudo pode mudar num instante, que a tempestade pode acabar num segundo e que o sol voltará a brilhar, Senhor, com intensidade, com fulgor, e tudo será melhor. Ajuda, Senhor, a depositar a nossa confiança em Ti, a nossa esperança em Ti, a nossa certeza e convicção em Ti, Pai. Dá-nos um propósito para viver, assim como Paulo e Silas tinham um propósito, Senhor, de servir, de se entregar a Ti, de fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Pai, ajuda, Senhor, a cada um de nós. Que possamos depositar as nossas frustrações, o nosso medo, a nossa dor, o nosso sofrimento nos Teus pés, Senhor. Oh, Pai, que possamos, Senhor, viver a Tua vida em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.